Está no ar, pela Vibe Mundial. Programa A Psicanálise da Alma. A revolução no pensamento humano. Trazendo ensinamentos sobre mecânica quântica, poder do pensamento, ciência cristã e a senda do caminho do meio. Revelações metafísicas. A verdade que liberta, explicada de uma forma jamais vista antes. Com o psicanalista Sandro Lambert. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. A vida passa rápido, viva os seus momentos. Tudo é feito pra viver o seu tempo. Questionando em vez de julgamentos. Sigo leve sempre nas nuvens com ventos. Ser humano tem coragem, vive com medo. Caos está sempre instalado em nós mesmos. Vai na dificuldade pra colher o momento. Nos livra dos bad sentimentos. É sentimento, é sentimento. A vida passa rápido, viva os seus momentos. Tudo é feito pra viver no seu tempo. Questionando em vez de julgamento. Ser humano com os ventos. Ser humano tem coragem, mas vive com medo. Caos está instalado em nós mesmos. Cada dificuldade pra colher o momento. Nos livra desse velho sentimento. Vida passa rápido, viva os seus momentos. Tudo é feito pra viver no seu tempo. Questionando em vez de julgamento. Sigo leve sempre nas nuvens com vento. Ser humano tem coragem, vive com medo. Caos está instalado em nós mesmos. Em nós mesmos, 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 em nós mesmos. Boa tarde, audiência da Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Está no ar o programa que fala de metafísica e ciência cristã, né? A verdade que liberta é comentada de uma forma jamais vista antes. O ponto de vista psicanalítico e metafísico sobre essas verdades. Porque a minha história de vida, quando foi me levando para o rumo que ela tomou no esoterismo e misticismo, ela me empurrou, me jogou dentro da psicanálise. Dentro da psicanálise eu encontrei o ponto de vista acadêmico, mas aquilo ainda para mim faltava peças no quebra-cabeça. Um pouco disso já foi aos 40 para 42 anos de idade ali que eu cheguei no material do Joel, eu terminei o curso, tinha 40 anos. Então, em seguida, eu entrei no que o geralzão entra para tentar entender um pouquinho de mecânica quântica, porque a maioria, tipo assim é engraçado, né? 90% da população, no mínimo, desconhece. 90% vai pegar pesado no ouvido de vocês. Vamos aliviar. Um percentual enorme da população. Não vou falar de outros países, não, tá? Porque o Brasil é mais esotérico, é mais místico, é mais religioso, tem mais fé. O brasileiro, né, não desiste nunca. Então aqui a gente tem um perfil psicológico diferente, tanto para aguentar o sofrimento, quanto para buscar uma saída espiritual. O Brasil é um país ímpar no mundo, na espiritualidade. Ímpar, tá? Por mais que a África tenha toda a sua riqueza ancestral, o Brasil é a nova África espiritual do Brasil. Aqui o bicho pega, né? Tem conhecimento e vertente espiritual, que não dá para contar quantas são. E isso é bom, isso é um caldeirão fervilhante de crenças e também de ajudas espirituais do bem contra o mal, né? Que são necessárias e equilibram o sistema, como eu já disse aqui, nem imaginava que ia começar o programa dessa forma, né? Eu faço uma pequena meditação ali na recepção antes de entrar aqui, e aí eu entro, toco a vinheta
e a gente começa. E de vez em quando, né? Ou de vez em nunca, podia fazer isso até mais, mas o pessoal da audiência vai estranhar. De vez em quando a gente chama uma meditaçãozinha aqui de 10 segundos, 5 segundos de silêncio, né? Semana passada o rapaz da técnica não sabia, pôs uma música de elevador na hora. Na hora que 10 segundos nós fica no silêncio, ele não sabia, tá, Gia? É 10, 5, né? Pra mim não tirar a mundial do ar. Porque eu, por mim, faria 40 segundos de silêncio aqui, 1 minuto. Mas esse tempo é precioso pro programa. Esse tempo é precioso para conversar com vocês, né? Que eu tava falando, uma quantidade, 90%, sei lá, ou perto disso, da população, gente, não faz ideia do que é átomo, nunca parou para pensar nisso. Então, como que esse indivíduo vai sair da fé de fundo emocional para ele entender invisível e manifesto que tudo que está diante do olho dele é energia manifesta, é energia. Então, está manifesta de uma outra energia onipresente que é a ausência de partículas. Isso é metafísica, tá? Então, eu digo, não é com o brilho da palavra, não pra, como lá no filme Revolver, né? Não é para fazer brilhar o diamante maluco do ego, não. Mas eu tenho que avisar o que eu vim. Aqui na rádio ou fora dela. Eu sou PhD em metafísica abstrata. Porque uma coisa é mecânica quântica, certo? Mecânica quântica é a turma empolgada a saber que tem átomo, que tem um fio do segredo, aí a gente cria a realidade. Outra é física quântica. Aí já são os físicos acadêmicos que estudam os fenômenos dentro do átomo. E outra, a mais ampla, global e geral de todas, né? Vamos dizer, onipresente, é metafísica. Aí a casa cai, né? Metafísica é o entendimento filosófico, racional, matemático e, né, religioso. Religioso é fraco, precisa ser uma palavra com calibre mais denso, né? Quando formem teologia, o mais alto ponto de vista teológico deve ser metafísico, senão ele foge aos princípios espirituais. Olha, o programa começou soltando fumaça, porque tá pegando fogo a informação, certo? Então uma coisa é saber o que é mecânica quântica, outra é física quântica, os físicos quânticos, e outra é a metafísica, aquela que enxerga isso de um ponto de vista elevado, é um ponto de vista acima do bem e do mal, isso é Deus. Ciência cristã fala da prática consciente da presença de Deus. Prática essa que, no mínimo, no início dos estudos, nos ajuda a lidar com todos os nossos conflitos internos, sejam eles de ordem física, psicológica, religiosa, né? Crenças ou negócios, dinheiro, vida financeira, qualquer setor da vida é tratado na própria consciência do indivíduo que começa a entender revelações metafísicas, o invisível e o manifesto, o caminho do meio, né? A verdade que liberta, porque o que eu me perguntei a vida inteira, se tem uma verdade que liberta, que verdade é essa e ela me liberta do quê? Como começa esse processo de libertação? Eu vou me libertar da visão material que eu tenho da vida, dos efeitos negativos e dos impactos que os problemas causam em minha vida, desde quando eu nasci, porque eu fui adquirindo consciência material da vida. Vida espiritual é outro lugar, aqui é vida material, e aqui a gente toma na cabeça, tem que se ferrar, cada um por si, Deus contra todos. Isso aí é olho por olho, dente por dente. Isso é o bem contra o mal. Que nem eu disse, o bem contra o mal é uma guerra espiritual que acontece em nossa consciência. Eu vou dar uma clareadinha para a audiência desse negócio da guerra do bem contra o mal. Se eu tenho uma falta, uma carência ou qualquer tipo de probleminha na minha vida, aquilo é um mal, aquilo é incômodo, aquilo é uma situação desarmônica. Logo eu preciso de um bem para sanar aquilo. Então eu peço para alguém, para alguma entidade ou para alguém externo, para algum Deus, alguma fé que a pessoa não sabe que isso está dentro dela. Como que Deus poderia criar o ser humano faltando em alguma parte se ele criou ele imagem e semelhança de si mesmo? Imagem e semelhança de si mesmo não é que o homem é imagem e semelhança, corpo, tronco, braço, cabeça e perna, não. É o invisível. O invisível é a imagem e semelhança de si mesmo porque esse espírito invisível onipresente permeia nossa forma e manifesta nosso corpo. Então, quando o indivíduo chega no caminho do meio, que isso é vida mística, não é esoterismo, é misticismo. Existem essas duas vertentes naturais do desenvolvimento da psique do planeta Terra, porque toda religiosidade vem da psique, né? É arquétipico.
É natural que o ser humano, desde o homem das cavernas, pense em Deus ou em um ser maior. E depois do homem da caverna, essas crenças foram sendo aprimoradas. Então teve religiões e tal, e tudo isso é uma válvula de escape que ajuda a equilibrar o sistema. Eu sei muito bem disso, Umbanda, Candomblé, eu conheço o assunto. Espiritismo kardecista, e sei que cada parte tem, cada peça dessa é uma parte importante nessa engrenagem perfeita do sistema de desenvolvimento da consciência humana. Só que chega num determinado patamar, que é aqueles que têm dúvidas sobre Deus, sede sobre Deus, ou por causa de seus problemas na sua vida, questionam a sua própria fé, ou que começam a questionar esse Deus, né? Ele começa a ter um problema de conflito religioso. Tem gente que abandona esse pensamento, se torna materialista. Tem gente que é religioso de qualquer religião e busca outros tipos de ajuda. Eles ficam perdidos, porque eles querem uma solução para a vida humana. E eu vou falar uma coisa aqui que é uma cacetada. Não existe solução espiritual para a vida humana. Pelo menos não vinda de Deus. Não vinda do caminho do meio, né? Da consciência mística. Presença onipresente de Deus, isso é mística, metafísica. A questão é consciência. Por que não existe solução? Você vai falar, Sandro, que porcaria, então fecha a conta, passa a régua e some com esse programa da Rádio Mundial, né? É o que eu pensaria se eu ouvisse isso aqui, mas espere eu molhar o bico. Eu vou contar por quê. Porque isso aqui é uma aula, né? De vez em quando rola uma aula boa aqui, dentro do estúdio. Não existe solução espiritual para a vida humana, porque a própria vida humana é vida espiritual e o ser humano não sabia disso. Ele, considerando essa vida material e a outra vida, vida espiritual, né, ele busca ajudas espirituais diversas e tem essas ajudinhas. Elas ajudam em alguma medida, porque a gente do lado de lá que trabalha do bem contra o mal, tentando equilibrar esse sistema, dando uma limpadinha nas energias que a gente cria e etc e tal, né? E a gente tentando entender a Bíblia, entender religião, entender todo esse contexto ecumênico, vamos dizer assim, né? Porque ecumenismo é a palavra mais importante entre as religiões todas do mundo, entre todos os segmentos esotéricos e místicos. Porque ecumenismo é uma graxa que deve engraxar as engrenagens desses setores, para que em algum momento, cada uma vai continuar no seu quadrado, gente. Mas essa questão de mecânica quântica, uma energia onipresente que permeia as formas, e que as formas têm uma reação eletromagnética ao emocional humano, é uma verdade inegável. Isso é revelação metafísica. Negar isso é, no mínimo, um traço forte de neurose. Olha só. E porque o que é o transtorno psicológico? Porque o transtorno psicológico causa emoção transtornada, que vai causar uma reação em cadeia na realidade atômica ao nosso redor, e o ser humano vive uma vida de dualidade, do bem contra o mal, falta e carência, alegria e tristeza. Ele não conhece uma felicidade verdadeira em Deus, ou não se aproxima, porque conhecer isso na totalidade vai anos e anos e anos de estudo. E mesmo assim ele descobre que não é a totalidade, que é infinito. Mas a partir dali ele está em comunhão. Nada derruba ele. É uma rocha, é um farol no mar, né? Mas nesse caminho, mesmo no início do estudo, muda tudo na vida do indivíduo. Que nem eu falei, ouvir esse programa aqui não leva a nada. Precisa ter contato com os áudios do canal do Joel, no canal da Rosilda Rocha, O Caminho Infinito em Português, que é uma boa fonte, né, de várias aulas do Joel traduzidas por ela, né? Procurar os livros do Joel PDF gratuito no Google, ou procurar lá no site da Psicanálise da Alma, pôr a mãozinha no Caminho Infinito e cair de costa, que nem eu caí quando eu li aquele livro, que começou a colocar o pingo nos is na questão Deus. Eu vou me economizar aqui nessa introdução, porque eu quero continuar lendo um trechinho do livro As Palavras do Mestre. Esqueci de ligar o microfone, já foi quantos minutos? Quantos minutos já foi, Jean? Já foi 10. Né? Porque tem que cronometrar aqui para ficar legal, para saber o que está acontecendo aqui. Então, metafísica, gente, que é o apontamento. Apontamento o quê? Estou mostrando aqui, ó. Acompanhem comigo. Eu sou professor nesse assunto. Metafísica é o apontamento de que existe um invisível e o manifesto. Esse invisível permeia as formas, ele é a harmonia. Como a vós foi dado todo poder, o ser humano tem um poder criador. Depende de como ele conduz a conduta de sua vida, com crenças no bem e no mal. Ou mesmo se ele acha que ele é muito bem, tem fé, não tem problema. Ele tem vários aspectos e traços de crítica e julgamento. Há contextos sociais, há grupos religiosos, grupos políticos, é uma guerra.
tá? E dentro dele mesmo ele faz julgamento de situações. Ah, amanhã eu tenho conta, não consigo pagar, isso é um julgamento. Eu tenho dívidas que eu não sei pagar, isso é um julgamento. Ah, fulano é assim, é assado, isso é um julgamento. A mente não vai ficar zerada de julgamentos, mas desenvolver o superego, né? Ou começar a renascer pelo Espírito, dá na mesma, é começar a entender o que é oração e vigília para poder observar os próprios pensamentos e dar um passo atrás deles. E começar a observar a realidade que se desdobra diante de nossa frente. Sem entender o mínimo de metafísica, esse assunto é um pouco desencaixado, né? Ele coloca a pessoa, vira uma vírgula do que esse cara está falando. Nunca ouvi esse assunto na minha vida. Esse assunto, gente, podia ser muito bem explicado em qualquer seminário de física quântica, né, de espiritualidade, em qualquer seminário acadêmico de psicologia e psicanálise, porque eu ia puxar a sardinha pro lado da individuação, ir em direção ao self e explicar esse assunto, né? Então eu sou sim, pastor e cientista, né? Há muito tempo. Tem que estudar muito para ser cientista? Tem. E olha, eu ralei bastante para entender o que não é muito nada, mas é o suficiente para ter me colocado aqui. Eu entendo o suficiente para ser um professor geral desse assunto. Não tem clínico geral? Sou um professor geral desse assunto. Então, começar a entender que tem invisível e manifesto, que o Espírito de Deus é onipresente, para onde fugirei do teu Espírito? E começar a observar aquilo que aconteceu na sua vida no passado. E o que acontece hoje, transforma a vida do indivíduo. Ele vai ver que ele não pode mais negar a Deus em nenhuma forma, em nenhuma presença, em nenhuma circunstância, em nenhuma pessoa. Ele começa a entender um negocinho que chama levantando o Filho de Deus do túmulo, né? Ou levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Gente, tudo isso são revelações metafísicas. Tem uma verdade metafísica por trás disso que vai além do ponto de vista científico, porque metafísica é invisível e manifesto, ok? Então o assunto que é tratado nas obras de Joel Goldsmith é de uma riqueza sem precedentes. Eu tenho assunto para falar aqui 50 anos, se eu ficasse aqui 50 anos. Podia botar para rolar no ar aqui, né? Se isso fosse possível, se a gente tivesse bala para isso, quem sabe uma hora isso acontece. A aula de áudio do Joel, da Rosilda, no ar aqui, um programa inteiro. Pagar mais um horário para isso. Uma ideia. Olha que ideia legal. Será que isso é possível? Aí as pessoas de vez em quando vão se falar, o que está aparecendo agora? Não, aqueles áudios do Joel do Goldsmith que tem no canal do Caminho Infinito Português, passa de vez em quando na rádio. É só uma ideia que me surgiu, não estou prometendo nada, tá? Né? Eu de mim mesmo nada posso. Nem estar aqui nesse programa, eu não poderia por mim mesmo. Isso muda o ponto de vista. Eu vou ler o livro, talvez na segunda parte, né? Nós estamos aí. Deixa o programa rodar e eu ir falando à vontade. Muda, né? Se a gente for pegar o amor humano, hein? Que a gente tenha por qualquer pessoa, por filho, por pai, por irmão. Tem gente que tem uma experiência mais de amor com os filhos, ou com um determinado filho. Às vezes ele tem uma experiência boa de amor com o filho, com familiares, mas ele tem uma experiência especial com um amigo da juventude. Eu estou falando de pessoas que são especiais, certo? Agora, se Deus criou todo mundo igual, por que eu tenho que ter um olhar especial sobre alguém e um olhar matador sobre outras pessoas? Gente, se existe ação e reação, como o karma diz que é, e é mesmo, eletromagnetismo, ação e reação, que efeito isso tem? Quando a gente está na crença no bem e no mal, tem um efeito desastroso. Quando a gente não entende nada de espírito onipresente, para poder descansar nessas verdades e saber que o seu pensamento não tem poder quando ele vem à mente sobre crítica e julgamento sobre alguém, e você poder isentar aquilo de crítica e julgamento, te permite ter uma compreensão daquela pessoa que pode virar um sentimento de amor. De amor, né? Então, se a gente pega as pessoas que a gente gosta, né? Vamos falar de amor um pouco. As pessoas que a gente gosta, né? Seja o filho, um amigo, ou quem quer que seja. Como que eu posso ter um sentimento tão nobre, tão sutil por alguém e ter menos sentimento que aquilo por mim, ou se sente mais ou menos amor próprio, ter sentimentos de animosidade em relação a outras pessoas? Você sabe por que acontece isso? Por que existe isso? Porque a gente tem total desconhecimento de um ser que é um ser só. Esse um ser único e onipresente, Deus é um ser,
tá? Um ser real. É uma energia real, onipresente, sem partícula, campo unificado ou vácuo quântico, tá? Permeia todas as formas, comunicação não local, são termos técnicos da física quântica, né? Essa energia é real e existe, ela é harmonia. Então, se eu tenho sentimentos de desavença, desarmonia, crítica ou julgamento em relação a situações e pessoas, até situações, gente. Se eu julgo um problema ele continua sendo um problema e eu não resolvo essa equação no labirinto da minha mente. Caramba, meu, e a fé fica aonde nisso? Aonde? Então, ninguém vai amar, né, a Deus no próximo se não houver entendimento intelectual. A Cabala sabe disso, tá? Ela fala que Deus está em Biná, no lado esquerdo do cérebro. Eu aprendi isso no curso de Cabala. Uma pessoa estimada. Está no lado esquerdo do cérebro, no lado do raciocínio. Porque é pelo raciocínio que a gente levanta a lebre de desconfiar da fé que a gente tem. Aí a gente vai atrás de uma informação mais elaborada. Mas vamos pegar a questão amor, né? Tem pessoas que têm experiências com amor, com paixão, que levam elas a um outro patamar de sentimento, né? Alguns sentem uma dor por uma paixão, uma insegurança de perder alguém. Quantas pessoas já não tiveram experiências no amor que levaram a frustração, desgosto, amargura, saudade, sentimento de perda? Às vezes se envolvem depois em outros relacionamentos, mas aquela pessoa, ela nunca esquece. Quem é que já teve essa experiência, né? Aí, às vezes, parte para outros relacionamentos que não vai ter um afeto tão grande, o negócio fica meia boca, né? E a pessoa nem passa pela cabeça dela que um dia pode ocorrer uma nova oportunidade, né? Agora, ela tem que saber o que ela vai fazer quando ocorrer essa nova oportunidade. Se ela souber quem ela já é, em parte, ela tem uma boa chance. Ela vai ter capacidade de corrigir muitos erros nessa aproximação com esse novo amor, né? Ela vai ter um outro ponto de vista da vida. Gente, só de saber que a prática da presença coloca a gente num outro ponto de vista em relação a relacionamentos afetivos, já é gancho, já é anzol dourado para fisgar metade da audiência que está ouvindo esse programa nesse momento. E eu nem pensei de falar um negócio com um argumento tão forte aqui hoje. Tão forte. Né? Eu já tive amor, já tive paixões, já fui boêmio. Minha vida já foi terrível, né? Quando eu tinha 30 anos, eu disse que eu tive uma experiência terrível, de uma dor emocional muito forte, aquela dor emocional de perda de uma pessoa viva, tá? O relacionamento. Me atirou numa depressão tão grande que eu, que já tinha um conflito religioso, questionei fortemente Deus e a vida. Naquela época eu estava com conflitos religiosos fortíssimos e eu surtei. Então aquilo foi ruim que nada. Aquilo ali foi o baú do tesouro da minha vida. Porque além de superar aquela perda, eu entrei por um caminho que era o início de uma jornada que ia me trazer a este conhecimento de ciência cristã. Então, sentir algo sublime por alguém é algo sem preço. Mas antes disso, por que a gente tem tanta dificuldade nos relacionamentos? Porque antes de conhecer alguém assim que vá mexer com a gente, esse encontro é impedido. Esse encontro é impedido pelo fluxo divino. Um relacionamento divino na vida de uma pessoa, ele é acréscimo, ele é fruto da vida, ele é graça de Deus, tá? E isso pode ser recuperado até dentro de relacionamentos que estão meia boca, tá? Quando a senhora ou o senhor entende que é levantar o Cristo no próximo, olha, pode acontecer uma mudança em casa, né? Uma mudança. Que nem eu já ouvi de uma paciente dos Estados Unidos, já falei isso aqui na rádio, a Maísa, um dia ela disse assim, nossa, a prática da presença é o relacionamento do futuro. Porque ela ensina uma parte dos dois a lidar de uma forma que ele vai ter um amor
pelo outro, que ele vai compreender a presença no outro. Então, o que acontece com uma pessoa que de repente está na prática da presença e se enamora de alguém? Certo? Se enamora de alguém. Ele reconhece na hora que esse amor não é mais humano, ele já está sentindo um amor espiritual. E aquela pessoa pode fazer ele se sentir tomado de um amor que vai além da paixão. Além. Ele sente a pessoa em todo o seu ser. Em todo o seu ser. Né? Eu sei o que é essa experiência, porque eu estou vivendo ela neste momento, né? Quantos minutos, meu querido? 2 minutos. Testemunho, né? Oi? Esses dias eu fui colher morango com essa pessoa, né? E aí foi de surpresa, né? Eu fingi que o meu carro estava quebrado. Liguei pro pisca-alerta, pus triângulo, pus um cone que eu tenho. Fiquei lá, estiquei as pernas, subidão. Num lugar lá em Minas, chamado Senador Amaral. E o meu filho estava comigo. Eu convidei ele para essa aventura que eu não ia deixar ele de fora. Ele achou da hora, né? Pulou da cama cedão e falou, vamos lá, pai. E eu fui. Aí a pessoa, né? Essa pessoa maravilhosa veio subindo com o carro dela e os filhos dentro. Quando ela viu meu carro parado, ela fazia uns dias que a gente não se falava, ela parou para você ver como que o simples pode ser importante. Por isso que eu estou dando esse testemunho, né? Ela parou o carro para tentar me ajudar. Falou, e aí, deu BO, tá quebrado? Eu falei, não, hoje eu vou colher morango com você. Os filhos dela começaram a rir, ela ficou meio sem ação e eu fui seguindo o carro dela. Chegou lá, eu passei uma manhã inteira colhendo morango no Marangá. Foi a experiência mais incrível da minha vida. Nada foi tão bom. Pode encerrar a primeira parte do programa já. Vibe mundial. Te volta lendo as palavras do mestre na segunda parte. Então, o simples pode ser de uma importância gigante na vida de uma pessoa. E isso ajuda um praticante a descobrir um valor maior na vida. A gente continua falando disso na volta do programa. Mete o comercial, Jean. Sintonize 95,7 FM, 660 AM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Essa ninguém esperava, hein? Você sofre com a bronquite, com a rinite, com a sinusite, com a... Tô transbordando, né? O que eu posso fazer? Um chiado no peito, catarro, secreção. Você precisa conhecer a verdadeira Malafafer. O Alcaçuz é um anti-inflamatório natural poderosíssimo. Vai combatendo a raiz do problema, a inflamação. A Alfavaca Tempeste combate o catarro, a secreção e limpa as vias respiratórias. E o funcho auxilia no combate à tosse. Anote o telefone 31 12 2500 para pedir a sua Malafafer. Leva a unha de gato de presente a Uncária tomentosa, que ajuda nas inflamações e no sistema imunológico. 31 12 2500 para balas Fáfias. A rádio que toca sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Ouça agora, na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. Pesquisadores brasileiros estudam bactérias extraídas da superfície das folhas da laranja para achar alternativas ao uso dos agrotóxicos. Eles descobriram que esses micro-organismos produzem enzimas capazes de biodegradar 2 pesticidas muito utilizados na agricultura brasileira e com potencial de serem utilizadas em breve pelos agricultores. Para comprovar a teoria, eles realizaram inúmeros testes no Laboratório de Química Orgânica da USP, com folhas de laranja colocadas em frascos que continham pequenas amostras dos agroquímicos. O resultado é que após 5 dias de experimentos, uma das bactérias conseguiu biodegradar 93%, enquanto a outra eliminou 88% do agrotóxico. Foram reações de biodegradação dos pesticidas, mostrando potencial para eliminar agentes tóxicos lançados no meio ambiente. A educação à distância deixou de ser tendência e se transformou em realidade, ao mesmo tempo que traz desafios. E para garantir ensino de qualidade, o governo das Filipinas
tomou uma atitude inédita e diferenciada. Assim como boa parte do mundo, as aulas presenciais foram anuladas sem data para retorno nas Filipinas. E as autoridades locais decidiram inaugurar um call center para ajudar alunos remotos que estão com dificuldades de aprendizado. Com isso, os professores se uniram para montar esse call center e melhorar o cenário do ensino. A novidade foi inaugurada na capital Manila, com 50 professores fixos e mais 20 professores substitutos. Juntos, Lembrando, nós vamos ter uma live. Eu tenho que lembrar de falar isso aqui no ar, certo? O que eu vou fazer para lembrar? Vamos virar o mouse de ponta cabeça. Nós vamos ter uma live, a primeira live da Psicanálise da Alma, no dia 25 de janeiro agora, certo? Se eu não me engano, acho que até uma segunda-feira mesmo. Deixa eu ver aqui, não é. É uma segunda-feira, dia 25 de janeiro, às 20 horas, né? Às 8 horas da noite. Uma live trazendo esclarecimento sobre o ponto de vista espiritual da vida, né? Que é bombástico. Vamos fazer mais um programa, né? A gente vai pegar o programa daqui e levar pro meu canal no dia 25, às 8 horas da noite, né? A primeira live no canal da Psicanálise da Alma. Vamos começar a fazer isso de vez em quando para ver se esquenta mais os motores desse assunto, né? Um projeto que eu apoio junto à Rádio Vibe Mundial há muitos anos e que no momento atual passa por dificuldades e precisa de ajuda. Por isso, não, ainda não existe projeto nenhum especial para o futuro. As coisas vão acontecendo, né? Mas você pode ter certeza que vem muita coisa por aí, né? No Instagram da ONG Procães ou no site ONG Procães. Dando uma olhadinha aqui que estão falando, mandando umas coisas. Quem quiser, assiste o programa no tela cheia da Vibe Mundial aqui no YouTube, hein? No ar novamente, né? Quero fazer um lembrete aqui eu já coloquei lá, já está programada no meu canal no YouTube, já avisei o pessoal aqui da live. Eu vou fazer uma live, a primeira live no meu canal no YouTube, porque as primeiras lives minhas foram nesse programa de rádio, né? Se eu não me engano, esse aqui é o 19º programa, né? Vai ter uma live no dia 25 de janeiro, às noite, a primeira live do meu canal no YouTube, Sandro Lambert ou a Psicanálise da Alma, né? A gente vai ali fazer mais um programa, acaba virando isso, né? O meu canal no YouTube é um programa, certo? Vamos lá ajudar o pessoal a entender um pouquinho do salto quântico, da mecânica quântica para a física quântica para a metafísica, para o reconhecimento da presença em todas as coisas. Vou falar desse assunto nessa live no dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite, tá? No canal no YouTube, a Psicanálise da Alma. Vamos voltar aqui e terminar esse testemunhinho, né? Pequenininho, tadinho, né? Testemunhinho lindo, maravilhoso, um diamante, né? E aí eu fui colher morango e passei uma manhã inteira colhendo morango com essa pessoa, com seus 2 filhos e o netinho dela. Que experiência fantástica, né? Fantástica. E a hora que eu vi ela tirar o sapato, então pisou com o pé no chão, eu falei, ferrou. Como é que eu escapo dessa agora? Né? Eu vou deixar por aqui esse depoimento, porque assim, aí, como que a gente pode ser capaz de ter um sentimento por uma pessoa que se você se permitir, que você tem que se permitir, você entra na experiência, tá? Você para pensar nela assim, ó, você sente o ser dela inteirinho em você, assim, aquilo te toma de baixo em cima, te emociona. É amor, né? Quem já tentou fazer isso por alguém que gosta, quem já tentou fazer essa experiência por um filho, vai sentir isso, gente. Vai sentir. Agora, como que o ser humano é capaz de sentir algo tão sublime, algo tão maravilhoso, né? E não se questionar o que é a vida? Vida é essa que se manifesta ali naquele momento que sente aquele amor. O amor humano, ele existe para provocar um despertar espiritual, para a pessoa ver se acorda e começa a enxergar a vida com mais cor. Por isso que quando a gente sente paixão, a corrente sanguínea fica tomada de ocitocina, né? O hormônio do amor. E coragem, então. Coragem é dopamina. Quando eu levanto, que é o dia de vir para a rádio, eu vou sentindo uma coragem que é impressionante, né? A sensação que eu tenho no dia que eu venho para essa rádio. O organismo está tomado do que ali? Dopamina. Vamos pro
ler uns trechinhos do livro As Palavras do Mestre, para entrar aqui. Vamos ver se dá tempo de chegar no negócio aqui que eu tô a fim de mostrar para vocês, né? Página 14 do livro As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith. Encontramos confirmação desta verdade no Velho e no Novo Testamento. Lemos no Velho Testamento. Aí tá até grifado aqui, marca texto. Ó. Lemos no Velho Testamento. Vamos ler de novo. Ó. Encontramos confirmação desta verdade no Velho e no Novo Testamento. Lemos no Velho Testamento. Lá no que eu falei, né, que tem verdade no Velho Testamento. Tu o conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti. E junto aqui tá, reconhece-o em todos os caminhos, e ele aplanará a tua senda, ou endireitará as tuas veredas, dá na mesma. Como que uma frase metafísica, clara, dessa, compreendida de forma como fé de fundo emocional. Isso aqui tomou minha mente desde que eu tinha 3 anos de idade. Eu queria entender o sentido dessas palavras, mesmo tentando entender a semântica do negócio aqui, ou dessa história das lições de Jesus. Só comecei a montar o quebra-cabeça quando eu entendi mecânica quântica, que virou o entendimento metafísico, invisível e manifesto. E através das obras do Joel, mais um pouquinho da psicanálise, que foi o estupim desse barril de pólvora, desse entendimento metafísico, eu comecei a entender alguma coisa. Falei, achei o fio da meada que eu procurei a minha vida inteira, né? Ó, tu o conservar... Vamos uma outra frase que é mais simples, mais rápida. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente estiver fixada em ti. Para nossa mente estar fixada em Deus, nós temos que reconhecer a presença de Deus. Nós temos que reconhecer a presença de Deus em todas as circunstâncias, em todas as pessoas. Se não estiver estudando a palavra para aprender a habitar nela, é impossível. Porque a mente vai agir, ele vai ter um instinto e vai soltar. Vai falar o que não deve. Ele vai agir de forma que não deve. Ele vai agir com medo, ele vai ficar com medo da conta. Ele vai começar a achar tristeza na vida. Gente, não se encontra graça, sentido e cor na vida permanente, só em alguns momentos, tá? Ainda bem que é em alguns momentos, há um certo equilíbrio nisso aí, né? Mas não é permanente porque não se sabe como viver essas verdades constantemente. Esse negócio de orar e vigiar constantemente é direto, é segundo a segundo, só que não é prece decorada. É um estado que a gente é levado para dentro de nós é ficar atento, tá? Consciência. Se existe uma presença onipresente de Deus, está mais perto que o ar que eu respiro, porque eu estou temendo essas circunstâncias. Eu estou trazendo aqui uma frase simples, mas é um pensamento tão banal, mas no praticante inúmeros e inúmeros pensamentos como esse começam a surgir em sua mente diante de muitas situações. O que acontece? O emocional dele está sendo tratado e uma reação emocional nele está sendo mudada. Isso chama neuroplasticidade, tá? Que vai, como em consequência disso, provocar uma mudança hormonal e diminuir os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Tem uma parte da neurociência e da parte do entendimento de uma reforma endócrina no organismo que acontece em decorrência dessa prática, sem a pessoa precisar entender nada de neuroplasticidade e sem a pessoa precisar entender nada de hormônios. Acontece natural, é um equilíbrio no sistema geral da pessoa. Ela é espírito, ela está se unificando, ela está aprendendo a entrar em comunhão. O que vai acontecer? Se não estiver dando um testemunho, tem algo errado, certo? Então, assim, por não dar testemunho, né, por ter uma fé enorme, enfrentar muitos problemas, eu fui chegando próximo de achar esse assunto e achei, né? Quem procura uma agulha no palheiro acha. Vocês podem ter certeza, né? E a hora que ele veja, espetou ele. E fala, ai, né? Achei. Aqui, ó. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente estiver fixa em ti. Em ti, em quem? No invisível, na presença, naquele que manifesta a forma. Então, se a gente estiver desenvolvendo reconhecimento da presença, ninguém vai desenvolver esse reconhecimento da presença, a gente ouvir nesse programa. Vai ter que estudar um pouquinho o Joel, tá? Começa a haver uma transformação interior que chama renascer pelo Espírito. O renascer pelo Espírito é uma transformação, é a alquimia da consciência, aonde o indivíduo renasce de dentro para fora em vida. Como que é esse renascimento pelo Espírito se nós somos carne? Então, é aí que está o pulo do gato, né? No início era o verbo, mas o verbo se tornou carne, mas ainda é o verbo. Então eu sou o Espírito manifesto. Ele vai falar disso aqui. Ele começa o reconhecimento dele mesmo como manifestação dessa presença. Aí ele vai ter que entender, né? Nada nesse mundo me é hostil e eu não hostilizo ser algum. Aqui, ó.
Por toda a Bíblia encontramos enfatizada a necessidade de reconhecer Deus como a realidade do nosso ser. Quando nos voltamos para o Mestre, encontramos-lo dizendo, Mestre Jesus, né? A gente se volta para ele e vai ver que ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, eu não inventei nada, mas aquele que me enviou, aquele que me manifesta, o invisível, é quem me ensina essas coisas que eu ensino a vocês, que eu também não sabia. Esse era o posicionamento do Mestre, expandindo a consciência dele, né? O Pai que habita em mim é que realiza essas obras. Então ele desenvolveu isso num grau que ele reconhecer a verdade sobre o outro, eliminava a ilusão do problema do outro, né? Isso aí não é poder do bem contra o mal, isso é onipresença, isso é comunhão interna. Lá o exemplo da colheita do morango, né? Foi um exemplo para dizer como Deus pode ser reconhecido nas coisas mais simples. Olha, gente, eu já tive um monte de moto, um monte de carro, já fui boêmio, né? Já escalei montanha, eu já fiz de tudo, né? Eu surfo ainda, né, de vez em quando, mas eu adoro pegar uma onda. Mas não teve nada mais legal na minha vida do que aquelas horas naquela manhã colhendo morango no sol com dor nas costas, pegando. Teve nada, numa coisa mais simples do mundo. Foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. Bom, simplicidade. A simplicidade deve ser enxergada em tudo. Se o nosso amor por Deus está despertando, nós vamos começar a enxergar isso. A gente sai do túnel do tempo da mente para reconhecer a presença de Deus em cada circunstância. E é lógico, né? Essa presença de Deus vai criando situações inusitadas para nós. Pequenos milagres da vida, né? Porque tem um sentimento dentro da gente desse. Quando a gente tem, cada um que teve, já sabe o quanto que é especial, né? Vamos voltar aqui, ó, pro livro. E Paulo nos diz, tudo posso naquele que me conforta. Eu vivo, mas já não sou eu, é o Cristo que vive em mim. Essa frase aqui quer dizer o seguinte, gente. O Paulo, que foi o Saulo de Tarso que virou Paulo, que a gente contou no último programa, certo? Tudo posso naquele que me conforta. Se a presença invisível de Deus que me conforta, não pode me faltar conforto. Se eu estou nesse espírito, nada pode me faltar. Nele há paz, harmonia e sabedoria. A pessoa não se apoia em seu próprio entendimento para tentar criar uma solução humana, né? Não te apoies em teu próprio entendimento, ele parte para o reconhecimento da presença, se alimenta de uma palavra e descansa daquilo. O que acontece? Se ele não tiver em tribulação, ele não está com emoção atribulada, ele não vai jogar gasolina no fogueira criando problema, aumentando o problema. Isso é física, quântica, né? Pensamento, sentimento, emoção que cria realidade. Porque como que pode haver um Deus e o ser humano tem que ter tanto problema na vida? Tem que ter uma explicação, tem que ter uma solução dessa equação. Essa solução chama resolução da equação kármica, né? Igual Dharma. O Dharma é vivido dentro do karma, ou seja, estar no mundo, não ser do mundo, né? E como no início do Salmo 91, ao que está sob a proteção do Altíssimo, então as outras coisas, as más, não o atingirão. E todas as coisas boas, sim. Só que aí é o bem de Deus, né? O meu bem vem de Deus, não do bem humano que eu procuro insistentemente. Devemos querer, lembrando que nós estamos lendo um trecho do livro As Palavras do Mestre de Joel Goldsmith. Devemos querer que a verdade na qual estamos habitando e que estamos permitindo que habite em nós, porque vai ter que aprender a lidar com a mente. Se a gente não aprender a lidar com a mente, a gente entra no que eu chamo de escorregões da prática, né? E comete crítica e julgamento, a gente erra. Se eu erro, eu estou em crítica, alguém é pior que eu, logo eu sou melhor. Não existe ninguém pior e melhor que ninguém, né? Nessa questão dos irmanados espirituais, melhor e pior cai. E aí ele começa a se tornar uma pessoa mais leve. Ele está sob a graça do início do processo de renascer pelo Espírito. Já disse, né? A gente renasce pelo Espírito por reconhecer o Espírito na forma. Estou na presença de Deus, eu não sabia. Devemos querer que a verdade na qual estamos habitando e que estamos permitindo que habite em nós se torne a fortaleza, se torne a rocha, na consciência. Não precisamos de um revestimento de aço para as nossas Bíblias. Não precisamos de armadura. Não precisamos de dinheiro no banco. Isso aqui eu vou explicar, calma, tá, gente? Não é para queimar grana, não.
Não precisamos de dinheiro no banco. Não precisamos de uma herança de títulos e ações. Não quero dizer que devamos ser ricos. Quero dizer que não precisamos sê-los. Não quero dizer que não devamos ser. Ou seja, eu não estou dizendo que ninguém pode ser. Tá? Aí ele explica em seguida. Quero dizer que não precisamos sê-los. Eu não preciso ser porque eu estou me tornando rico da consciência da presença de Deus. Logo, nada pode me faltar. Que aquilo que me falte me seja acrescentado. Ele está saindo do pensamento material, gente, para a visão espiritual. Ele está abrindo a visão espiritual. Devem ser coisas de acréscimo, tá? Chegamos a um grau de consciência na qual percebemos que esta verdade se torna realmente o nosso abrigo e proteção. Essa verdade se torna abrigo e proteção. Ele está habitando no esconderijo secreto do Altíssimo. Se torna a nossa fortaleza. Se torna o nosso revestimento de aço. Se torna a nossa conta no banco. A nossa fonte de suprimento. E o nosso próprio alimento. Essa fortaleza de aço chama consciência da presença, que nada teme. O iluminado caminha pela graça. Né? Ele não precisa temer circunstâncias, pessoas, situações, né? Não temas o homem cujo fôlego está nas ventas. No Deuteronômio encontramos o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Eu estou correndo um pouco a leitura aqui, que eu quero chegar num trechinho, tá? Então não vou ficar dando muitas considerações, então. Com todo o coração ame o Senhor, e não tenha outros deuses antes dele. Se eu tenho que nem o Jesus disse, né? Amarão agora a Deus em espírito e verdade, e não em templos e sinagogas. Em espírito é verdade, é espírito onipresente. E em verdade é que Deus existe e há uma harmonia que é manifesta dele. Essa é boa nova. Boa nova é sinônimo de evangelho, que nem a gente já explicou aqui, né? E não tenha outros deuses antes dele, diante dele. Então, se eu tenho crença, se eu coloco alguma coisa entre eu e Deus, eu estou colocando minha fé em alguma coisa. Então, Deus que está mais perto que o ar que eu respiro, eu não tenho a menor ideia de como comungar com ele. E aí o ser humano tem resultados desastrosos na sua vida, né? E mesmo na prática, ele vai ter um pouco, mas ele vai aprender a reinterpretar aquilo que lhe permite arrumar a solução para cada problema. Né? Vai ser o problema que vai ter que obrigar ele a reinterpretar. Ele tem que aprender a pensar. Aqui, aqui temos dois mandamentos do Velho Testamento, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui temos dois mandamentos do Velho Testamento que se tornaram a verdadeira base do cristianismo. Eu já disse que os cristãos no início eram cristãos mesmo. Eles eram praticantes da presença. Eles copiavam Jesus e produziam os mesmos efeitos. Não era o cristão, eu sou cristão porque eu acredito em Jesus Cristo. Não era isso aí, não. Aqui temos dois mandamentos do Velho Testamento, que se tornaram a verdadeira base é lá atrás, do cristianismo. Quando perguntaram a Jesus sobre os mandamentos, ele respondeu com o primeiro mandamento e acrescentou-lhe o segundo: amarás o próximo como a ti mesmo. Ele transformou essas duas leis hebraicas na base do ensinamento cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, mata a bola 8 na caçapa. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e ele, esse espírito invisível, endireitará suas veredas. Aí a gente começa a entender, né? Não julgues para não ser julgado. Com a mesma medida que medes, serás medido. Então ele começa a entender que tem um rebote disso, né? Ação e reação. Então ele vai ter que começar a olhar os seres humanos de um ponto de vista mais elevado e mais igualitário, né? Eu e o Pai somos um, então eu e meus irmãos somos um. Que eu aprenda a desenvolver sabedoria pela graça desse ensinamento em mim. Porque é necessário e importante para nós, antes de mais nada, conhecer esses dois mandamentos. E depois saber que eles são ensinamentos. Por que é necessário e importante para nós, antes de mais nada? Antes de mais nada, conhecer estes dois mandamentos e depois saber que eles são ensinamentos do Velho como também do Novo Testamento. Ou seja, tem gente que não sabe que ele está lá no Velho e lá no Novo. É a mesma coisa, né?
Só que antes tinha o olho por olho, dente por dente, porque o povo era muito ignorante e não tinha como explicar. Mas os profetas antes avisaram que vinha o Jesus. Aí ele veio, trouxe o sermão na montanha e ninguém entendeu nada até hoje. Aqui, ó. Há uma razão muito importante para isso. É importante conhecer os independente de onde vieram, porque explicam o princípio de todo o nosso trabalho. Trabalho do quê? Da ciência cristã. Que é a totalidade de Deus e a universalidade daquela verdade. Em outras palavras, tudo que é verdade em Deus é verdade no ser individual. Tá até sublinhado aqui. Vibe mundial. Por que eu fui lendo meio rapidinho esse trecho para aproveitar o programa e chegar nos trechos aqui importantes, ó. Em outras palavras, tudo que é verdade em Deus é verdade no ser individual. Se Deus é perfeito e harmonia, se ele é espírito onipresente, ele manifesta a minha própria forma, portanto está mais perto que o ar que eu respiro. Certo? Então, ó, em outras palavras, tudo que é verdade em Deus é verdade no ser individual. Então, o ser individual é ser espiritual. E ele se considerava ser material, né? Aí ele vai ter problemas da vida material. Por isso que eu disse no começo do programa que uma verdade sobre Deus não pode agir como benesse sobre a vida humana. Como graça, como harmonia, como né? Habite na palavra e deixe a palavra habitar em ti, darás frutos abundantemente. Esse fruto primeiro é sabedoria. Gente, mas funciona quando a visão da vida material está caindo para ter visão espiritual. Aí as verdades espirituais funcionam, porque ele está fazendo um reconhecimento da vida espiritual na vida que ele achava que era física. Aí ele está entendendo Gênesis, né? No princípio é o verbo, e o verbo se torna carne, mas ainda é o verbo. Ele desarma o ponto de vista que ele tem sobre inúmeros problemas da vida, né? E tem que ser dessa forma, porque a mudança é drástica, porque ele renasce, ele começa um processo de renascer pelo Espírito, ele desiste de lutar contra as situações. Este ser individual é todo judeu, todo gentio e todo protestante e todo católico. É a verdade de todo hindu, de todo muçulmano. É toda pessoa no universo, seja branca, preta ou amarela. Aqui, aí agora está grifado e marca texto. Ó. Se não aceitarmos a universalidade desta verdade, devemos incorrer no mesmo erro que causou todas as guerras da história e que continuará a causar as guerras, as divergências e as doenças futuras. Divergências aqui ele fala de problemas gerais da vida, tá? Que entenda bom entendedor nas entrelinhas. Este erro está na crença de que somos algo separado e à parte de Deus. Se não somos, alguém o é. Então, enquanto a gente julga pessoas por sua raça, seu credo e sua cor, é impossível reconhecer que ele é manifestação da presença divina, embora ele não saiba. Então, o que eu estou fazendo? Estou levantando o Cristo no próximo. Em vez de projetar sombra. Projeção psicológica de sombra é uma coisa seríssima, tá? Seríssima. Porque alimenta o psicológico do outro sobre a opinião que ele tem a respeito de si mesmo. E aí o indivíduo não tem chance, né? Isso é uma guerra quântica. A guerra do colapso da função de onda, né? Mas esse é um termo técnico da mecânica quântica um pouco difícil de engolir. No livro, vamos voltar aqui no livro. Ó. No livro Interpretação Espiritual das Escrituras, você chegará ao lugar onde repetir o princípio áureo do Evangelho do Sermão da Montanha. Tudo, agora que vem um negocinho que eu queria... 1 minuto, caramba! Vou ter que encerrar antes para fazer um encerramento legal aqui. Vou ter que deixar para o próximo programa, né? A gente vai iniciar o próximo programa nesse trecho aqui, ó. Tudo o que desejais que os homens vos façam, fazei-vos a eles, né? Qual será que é o retorno que tem disso para nós aqui? Na vida humana, quando isso é compreendido, né? Esse assunto, gente, de revelações metafísicas, neste programa aqui, realmente é uma coisa inédita, dá tilt na cabeça. Esse assunto é para aqueles que querem, que tem uma pulga atrás da orelha, que tem um questionamento interno, que tem uma falta de sentido na vida, que sentem alguma angústia, que tem vontade de sumir e morar em outro lugar. Não adianta nada. Você pode mudar 10 vezes de lugar, você não vai poder fugir de você mesmo, né?
Essa libertação é muito importante de ser conhecida. Estudem Joel Goldsmith, acompanhem o canal da Psicanálise da Alma, né? Revelações Metafísicas. Um abraço para todos. Vibe Mundial. Você acaba de ouvir pela Vibe Mundial. Programa A Psicanálise da Alma. A revolução no pensamento humano. Com o psicanalista